Glórias a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, por Ele amado. Que a doce paz de Cristo esteja na sua vida nesta manhã. Nós também damos a paz de Cristo a todos os nossos amigos internautas. Sejam bem-vindos a este canal. Aproveite para fazer a sua inscrição e compartilhar as mensagens maravilhosas que você vai encontrar aqui neste canal. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Antes eu chamo a sua atenção para essa nossa fala. É uma provocação mesmo. Eu, marido exemplar, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Vamos nos colocar na presença do Senhor, vamos falar com Deus neste momento. Estenda as suas mãos para a minha vida, para que Deus me ajude, para que eu possa entregar para vocês aquilo que Deus entregou para mim. E a palavra, ela vem de uma forma muito maravilhosa para a gente. Ela é grandiosa, ela é poderosa, mas precisamos da cobertura do Espírito Santo para fazer valer essa palavra através das nossas palavras na transmissão. Ora em meu favor. Santíssimo, soberano e eterno Criador do universo, nós estamos nas regiões celestiais, em Jesus Cristo neste momento, Senhor. Queremos contemplar a Tua face, Senhor. Queremos glorificar o Teu santo nome em meio de louvor, em meio de adoração, em meio de contemplação a Ti. Queremos também aprender da Tua palavra. Eu sei que é o Teu Espírito Santo que revelou essa palavra. Eu sei que essa palavra não retorna para Ti vazia. Antes ela faz tudo o que lhe apraz e prospera naquilo que a designou, Senhor. Atenta para a minha baixeza neste momento, Senhor. Tu falaste no meu coração e eu preciso agora falar com o Teu povo a respeito dessa palavra maravilhosa, Senhor. Ajuda a gente a nos aperfeiçoarmos a cada dia, Senhor. Perdoa os nossos pecados, por pensamentos, por palavra, por ações. Induz-nos através do Teu Espírito a ser melhores a cada dia, Senhor meu Deus. Andando, trilhando os caminhos retos e andando na lei do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. O apóstolo Pedro, ele escreve essa primeira carta por volta do ano de 95 depois de Cristo. Ele tinha Silvano como seu amanuense, que era uma espécie de um secretário, um copista, né? Essa era uma situação que havia a questão da dispensação, havia também uma temporalidade social e política. Possa ser que daquelas pessoas que foram revestidas do poder de Deus no dia do Pentecoste, algumas dessas pessoas já também estavam nessa linha de dispersão, nessa linha de dificuldades, de muitas dificuldades sociais e políticas. Mas era um momento também dele alertar os filhos de Deus no quesito de comportamento. Me chamou muita atenção que num momento como esse, o apóstolo Pedro está preocupado de nós melhorarmos as nossas vidas a respeito do nosso comportamento. Então ele queria que todos, né, pudessem estar caminhando, vivendo e praticando o Evangelho, independente das circunstâncias políticas ou outras circunstâncias. Como no capítulo 3, do versículo 1 até o 6, vai dar a instrução para as mulheres que os seus maridos não eram cristãos. Então ele dá a instrução a essas mulheres. E aí ele chega então no versículo 7. Aí ele diz assim: maridos,
vós igualmente. Eu falei com as mulheres, agora eu vou falar com os maridos. É interessante, né? Porque a parte das mulheres é muita coisa e é muita orientação. Para os maridos, é um versículo aqui só, mas esse versículo contém muitas verdades, e a gente vai tentar extrair algumas dessas verdades, né? O pastor Magno, ele estava pregando no sábado passado, e o pastor falou que ardeu no coração dele a palavra lá do Salmo, acho que é 77, né, sobre o Asaf, né, pastor? E essa palavra também ardeu no meu coração. Vivei a vida comum no lar com discernimento. Pode ser que eu preciso melhorar nessa parte. Eu tomo essa palavra para mim, em primeiro lugar, que eu preciso entender essa palavra de viver a vida comum no lar com discernimento. Nós temos algumas perguntas retóricas extraídas do próprio texto em relação à minha esposa. Qual que é o discernimento? Que discernimento é esse que eu preciso ter? Como esse entendimento, essa sabedoria, esse conhecimento pode me ajudar pode nos ajudar, né? Para que as nossas orações intencionais pela nossa família alcance o trono de Deus. Eu quero acreditar que cada um de nós, casais cristãos, casais que buscam aperfeiçoamento em Jesus Cristo, nós queremos que as nossas orações elas estejam em plena dinâmica diante do trono de Deus. É orar e Deus responder, bênção sendo derramada de todas as espécies na nossa vida de casal, no nosso lar, sobre os nossos filhos, sobre toda a nossa prole. Coisas cotidianas no lar nos afetam para o bem ou para o mal? Muito bem, irmãos. Nós temos aí, então, alguém falando duas coisas que os homens precisam aprender e praticar durante toda a sua existência. Primeira coisa, conhecer profundamente a Bíblia Sagrada e relacionar com o seu autor. Eu acredito que isso é a tônica de cada um de nós como homens aqui da igreja, né? E a segunda é conhecer a esposa. Você pode falar assim, a primeira é mais difícil, pastor. A primeira é mais difícil, a segunda, a minha esposa já conhece ela. Eu conheço ela. Não se deixe enganar. Pode ser que você não conhece algumas coisas da sua esposa. É a Bíblia que fala isso. Nem o sábio Salomão, ele pôde desquadrilhar, se é essa palavra, ele pôde desenrolar esse mistério de uma esposa, de uma mulher. Lá no capítulo 30 de Provérbios, versículo 18 e versículo 19, ele diz assim: há 3 caminhos misteriosos. 3 caminhos são misteriosos demais para a minha compreensão. 4 que eu não consigo entender. Aí ele vai citando: o caminho do abutre pelo céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar. 3 caminhos misteriosos. E o quarto? O quarto eu não entendo. O quarto é o caminho do homem com a sua mulher amada. Salomão, ele consegue discernir as coisas aqui, os mistérios no céu, na terra e no mar. Mas ele não consegue discernir o mistério que é o caminhar de um casal, de um homem e de uma mulher. Vocês percebem o texto? Então, nem entre o céu, a terra e o mar, ele consegue, então, desvendar. Então, existe realmente uma ciência aqui. Então, como a vida é uma vida corriqueira, a vida comum do lar, como isso pode nos fortalecer como homem? Estou falando mais com os homens hoje. Em discernimento, em consideração, em dignidade de tratamento, a parte mais frágil, né? A parte mais frágil a nível de força física. A nível de força física. Não é questão, outras questões, mas é a nível de força física. Como eu posso ter esse discernimento e com ela herdar os dividendos da graça eterna, sendo o nosso lar um fluir de orações respondidas, né? Um fluir de orações respondidas constantemente, diretamente do trono de Deus
ao mesmo tempo o meu lar, o seu lar, ser um polo evangelístico natural, que vai edificar o casal, que vai edificar os filhos do casal, os demais parentes do casal, os agregados dessa família e os que passarem nos umbrais da porta da sua casa serão também edificados, se tão somente as suas orações estiverem chegando ao trono de Deus. Então há uma importância enorme aqui. A minha oração, ela não pode ser interrompida. E como eu posso interromper a minha oração diante do trono de Deus com coisa corriqueira que acontece no meu lar que ninguém sabe, mas Deus sabe, Deus está vendo a maneira, o jeito de você comportar, de você tratar a sua esposa, e isso pode redundar em muitas consequências para a sua vida e para a vida da sua casa. Às vezes o homem está diante da presença de Deus, ele está orando fervorosamente, e a sua esposa está com o seu coração cheio de mágoas, por uma dura palavra que ele falou, ou por uma outra situação que ele fez com que essa mulher estivesse naquela situação. Essa oração, ela não passa do teto, a Bíblia diz isso. Mas nós temos uma oração confissional aqui, é uma oração confissional masculina. É muito séria essa oração, eu quero pedir a todos os homens que estão aqui presentes, que fiquem de pé. Nós vamos fazer essa oração junto aqui, só os homens. É uma oração confissional masculina. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu sair daqui da frente. Vamos lá, pela fé. Está muito fraco, não. Nós vamos falar mais alto para o pessoal lá ouvir direitinho, irmãos. É pela fé. Pela fé, assumo hoje a hombridade espiritual do meu lar. O meu lar é uma bênção. Minha esposa e meus filhos são bênçãos. Eu sou uma bênção como esposo e espiritualmente como sacerdote da minha casa. Herdarei a bênção do pai dos crentes Abraão e confesso sobre a minha vida, sobre a minha casa, o poder da palavra revelada de Gênesis 12, versículo 2. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome e ser tu uma bênção. Amém. Pode se assentar, irmãos, pode se assentar. Então, hoje é o momento, você acabou de assumir uma responsabilidade muito grande, e eu também, como homem do seu lar. Se ainda você não assumiu essa responsabilidade como homem do seu lar, hoje não dá para você terceirizar a sua hombridade. Não dá para você terceirizar. Não dá para você ser mais ou menos, deixar para sua sogra, para o seu sogro, cuidar da tua casa, porque a obrigação que Deus está falando para nós homens nesse versículo é que nós sim somos responsáveis pela nossa casa, somos responsáveis pelo sacerdócio da nossa casa, somos responsáveis pelo bem-estar da nossa esposa, somos herdeiros naturais das bênçãos espirituais que estão em Jesus Cristo. Então você é uma bênção, então seja homem. 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, Davi disse a Salomão, já prestes a morrer, seja forte e seja homem. Seja forte e seja homem. Como ser um homem nos dias atuais, né? É fácil ser homem nos dias atuais? Muitos homens aí estão com algumas crises, né? Muitos ainda não se definiram ainda como homem. E às vezes até uns cristãos também, eles não se definiram ainda como homem nesse calibre que Deus quer que nós sejamos, né? E olha quem fala isso é o apóstolo Pedro. Então você precisa ser um homem em caráter, em compromisso assumido, e principalmente como herdeiro da graça, para que as suas orações não sejam interrompidas. Princípio número 1, estilo de vida aprimorado em Jesus nos condiciona vida comum no lar com discernimento. É isso que o texto diz. No dia
do dia, deixa eu ver, eu não posso esquecer, dia 7, dia 9, eu e a diaconisa Valéria, nós completamos 29 anos de casados, né? 4 anos de namoros, então tem um tempinho que a gente já se conhece. Graças a Deus nós somos diferentes demais de um do outro, né? Em algumas coisas. Por exemplo, quando eu acordo com todo dinamismo. Eu acordo agitado para fazer as coisas, a vida é bela, a vida é maravilhosa, e vamos que vamos. Aí eu olho para minha esposa, o humor dela não é igual ao meu de manhã, não. Não é. Então, com o tempo eu aprendi isso, porque eu ia cutucar ela, e aí ela olhava para mim com aquela cara, né, não muito animada. Então, veja, irmão, não se assuste, isso é coisa comum do lar. Nós somos uma unidade e em diferentes operações no nosso lar. Isso também não significa que eu não lavo uma louça de vez em quando, ou que eu não posso dar um trato na casa de vez em quando. Eu posso também passar a roupa acumulada de vez em quando, ou então preparar uma refeição também de vez em quando, né? Ela cozinha bem, eu não preciso me preocupar muito com isso. Só que eu descobri isso desde a infância. Desde a infância, nos ensinamentos que a minha mãe nos passou, ela disse assim que nós não viraríamos mulheres fazendo o serviço de casa. Tinha aquela preocupação, será que eu vou virar mulherzinha se eu fazer o serviço de casa? Minha mãe disse, não, pode fazer que vocês não vão virar mulheres, não. Então, nesse quesito, eu quero honrar a minha mãe aqui publicamente, né? Ela teve 11 filhos, dos quais 9 são vivos, né? Sendo 4 filhos homens. Desses 4 filhos homens, todos eles sabem fazer serviço de mulher. Vou colocar aqui para vocês entenderem melhor, né? Não tem serviço de mulher, não tem serviço de homem. Eu só estou colocando aqui para vocês entenderem melhor. Então, todos sabem fazer as coisas normais da casa, além de saber cozinhar muito bem. As mulheres e os homens sabem. Todos nós sabemos, porque minha mãe teve essa preocupação de nos ensinar. Vai que você casa com uma mulher que não gosta de cozinhar, né? Vai que você... Não, limpar a casa também já é demais, né? Mas assim, eu dei muita... Assim, foi muita bênção de Deus, porque eu casei com uma mulher que ela gosta de cozinhar. E eu gosto de comer. Então, unir o útil ao agradável. Dá para ver, né? Então, eu acredito que a trajetória da nossa vida, eu e minha esposa, ela disse que nós já comemos um saco de sal juntos, né? Ou mais, né? Ela diz isso de vez em quando. Eu gosto de coisas simples. Então, eu sou um tanto desapegado de algumas coisas materiais. Ela sabe muito bem disso, né? Quando eu estou em casa, eu gosto de vestir a minha roupa de mendigo. Eu gosto de usar aquela sandália havaiana, né, da mais barata, daquela de R$17,90, né? Eu gosto de uma camisa reciclada. Uma camisa reciclada, bonita, né? Para não falar camisa velha, a gente vai falar camisa reciclada. Às vezes eu esqueço e eu saio na rua fingindo que eu sou pobre, né? Fingindo que eu sou pobre sobre os protestos da minha esposa e da minha filha, né? Mas você vai sair desse jeito, né? Eu me sinto à vontade, eu me sinto bem, né? Uma outra coisa, irmãos, talvez eu vou mexer com alguns homens aqui, a intenção é essa mesmo, né? Mexer com a gente, né? Se mexe muito com as irmãs, mas hoje vamos mexer um pouco com os homens. Eu nunca usei pijamas na minha vida, nunca, por opção de não usar. Uma vez minha esposa disse, eu vou comprar um pijaminha para você, assim, não, eu vou te presentear, não. Por quê? Não é por quê? Alguém pode até questionar, pijamas é tão bonitinho, aqueles de bolinha então, né? Mas é uma opção, eu posso mudar? Talvez, se eu quiser, mas eu não quero por enquanto. Eu não me imagino até hoje de pijamas do Pato Donald, ou do Pateta, ou do Papai Urso, né? Ou outros personagens da Hanna-Barbera, ou então do Disney. Não, até hoje não rolou para mim isso, não. Eu não me imagino assim, não. Respeito os homens que usam, né? Talvez aqui até tenha, né? Alguma mulher que quer enfeitar o homem, aí dá aquele pijama de presente do Pateta, ou sei lá, do Pato Donald, sei lá. Mário Sérgio Cortella, ele é um filósofo muito conhecido, né? Ele é um filósofo muito conhecido, muito inteligente, né? Ele não dirige.
Ele não dirige. Aí já questionaram ele, mas por que você não dirige, coisa e tal? Aí ele respondeu isso num vídeo que ele publicou em 2018 no YouTube, né? Aí ele disse assim, porque eu não quero. Eu não quero. Tem muita coisa que eu não faço. Por exemplo, eu não dirijo, eu não boto ovo, eu não fabrico rádio. E eu sou feliz assim, né? Eu sou feliz assim. E pensar que algumas de vocês, mulheres, querem forçar os seus maridos em coisas assim que naturalmente, né, eles não querem fazer, né? Como usar o pijama lá do Pato Donald, né? Então, amados, nós vemos então que na vida cotidiana existe divergências. Existe divergência na sua casa, em coisas corriqueiras, mas isso é super normal. Todavia, uma coisa que não pode ter divergência, que Pedro fala no texto, é sobre a intimidade espiritual. A intimidade espiritual do casal, ela precisa ser aperfeiçoada, ela precisa ser buscada, ela precisa ser aprendida, ela precisa ser praticada. Vai existir algumas situações lá na sua casa, que o exército da sua casa, que é você, a sua esposa e os seus que estão ali, eles precisarão de estratégias sólidas para que juntos possam vencer alguns obstáculos, lutas, intempéries, tribulações que surgirão. Se prepara que sempre surge. Se prepara que sempre surge e seja homem para você assumir também quando é a sua vez de assumir. Eu tiro o chapéu para minha esposa nesse mistério de preposições que ela nos faz quando as coisas dificultam na nossa casa, né? Ou às vezes a gente faz preventivamente também, né? Nós já fizemos muitas campanhas de orações em muitos momentos, né? Juntos na madrugada, como família, e Jesus nos abençoou. Jesus nos deu muitas vitórias nessas campanhas de oração, apesar do nosso cansaço, né? Levantávamos, orava 1, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, de acordo com o dia, mas Jesus nos abençoou muito nessas campanhas de orações, né? E geralmente é ela que faz essa proposição. E é verdade a palavra de Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão, né? Deus está atento. Agora eu vou contar um segredinho para vocês. Vocês acreditam? Não é daqui, não são os homens daqui, não são os irmãos daqui. Vocês acreditam que alguns de nós homens temos vergonha de orar com a esposa quando estão sozinhos, né? Está os dois ali, né? Os dois estão só. E tem vergonha de orar junto, porque não aprenderam a ter intimidade espiritual. Eu não sei se você, num dado momento que a sua esposa estava com aflição, você tomou essa providência de homem de orar por ela, né? Sem ela pedir, você colocou a mão, você orou. Deus atende essas orações, esse tipo de orações. Você não precisa ter vergonha de orar com a sua esposa. Aliás, você precisa melhorar nessa parte dos dois orarem junto. Isso é um aprendizado, irmãos, né? Se você está namorando ainda, comece a conversar sobre isso, né? Com essa, sei lá, o candidato, né? A esposa ou a esposa, né? Por quê? Porque é muito sério o que Pedro fala aqui nesse texto. Não pode haver interrupção das orações nos nossos lares junto ao Criador. Isso é muito sério, irmãos, porque isso é muito fácil acontecer. É muito fácil acontecer. Pode ser que esteja acontecendo em muito dos nossos lares e a gente não se atina para isso. Mas Deus está falando através de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, para que eu possa me atinar para isso. Eu aprecio muito aqui a vida cotidiana, né, que Pedro vivia no seu lar, né? Pedro era sanguíneo, como nós sabemos, né? Ele era extrovertido e os seus defeitos eram visíveis. Só que ele era uma pessoa calorosa. Pedro era um camarada de boa prosa, uma pessoa simpática, né? Um otimista, um amável. Então Pedro exibia, né? Ele exibe ali através das suas falas, né? Pedro falou mais do que todos nos evangelhos, mais que todos os outros discípulos, né? Ele falava muito, né? Mas ele era caloroso, né? Ele era transparente, o seu coração era sempre quente, e isso estava lhe subindo a boca, né? E aí ele falava pelos cotovelos, né?
Eu penso aqui, divagando um pouco, que a mulher do Pedro não era de falar muito. Deus dá esse equilíbrio, né? Deus é especialista em dar esse equilíbrio. A mulher fala muito, o homem fala pouco. O homem fala muito, a mulher fala menos, né? Embora a mulher fale algumas palavras, aí, segundo os especialistas, acho que é 30 mil palavras por dia, o homem fala 17 mil, alguma coisa assim. Mas há variáveis nisso tudo, né? Alexandre White, ele diz assim, a pior doença do coração humano é a frieza. Eu não quero frisar aqui os defeitos sanguíneos do apóstolo Pedro, né? Eles estão expostos nas Escrituras, lê a Bíblia que você vai ver, né? Mas eu quero enfatizar um pouco essas virtudes que Pedro, como marido, agora regenerado, agora transformado pelo Espírito Santo, a gente sabendo a trajetória dele, Deus teve muito trabalho, mas Deus é especialista em nos moldar, em nos transformar, seja o temperamento que você tiver. O Espírito Santo não está à procura de pessoas espertas, ele está à procura de pessoas dóceis à sua vontade. A partir do momento que eu me coloco na sua presença, que eu confesso os meus pecados, que eu confesso as minhas fraquezas, ele tem o poder de me transformar. Nós não aprendemos aqui do vaso hoje de manhã na escola, né? No momento de ensino. Então ele tem o poder de quebrar esse vaso, de tirar esses defeitos de temperamento, às vezes é defeito de caráter de alguns, e colocar em nós o caráter de Cristo. A vida cristocêntrica, ela vai nos ensinar em muitas coisas. Então Pedro se dava muito bem com a sua esposa. Por que eu falo isso aqui? Provavelmente eles eram diferentes, mas assim, o que a gente aprende nas Escrituras, ele amava aquela mulher. Pedro amava aquela mulher, ele admirava, pois se fosse diferente, ele não levaria essa mulher nas suas viagens. Caso contrário, viajar seria livramento, né? E não sentir a falta do aconchego um do outro. Lá na 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, diz assim, não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como faz os demais apóstolos. Veja a citação do final aqui, os demais do Senhor e Pedro, né? Eu acredito que Pedro foi o primeiro que teve essa inovação de carregar a mulher junto, lá naquele tempo, irmãos, né? Veja que a valorização da mulher, até hoje, há muitas lutas aí, né? A gente vê a questão do feminicídio aí, que é terrível, muito machismo ainda por parte dos homens, mas naquela época, Pedro carregava a mulher dele pela viagem, né? Ele ia viajar e a mulher ia junto com ele. Então, veja, esse discernimento de não ser tentado na área conjugal, era e ainda é muito importante na vida de um casal, principalmente os casais que fazem a obra missionária, né? Então, pela vivência no cotidiano do seu lar, o querer estar juntos, realmente é um reflexo, sem dúvida, né, de uma boa vida comum no lar. Isso a gente chama de amor, que é um aperfeiçoamento de maturidade de duas pessoas diferentes que se amam e que têm um compromisso de estar no seu dia a dia perante o Pai das luzes, que tudo vê. Ambos estão se complementando rumo aos céus e têm o dever de trabalharem nesse processo aqui e agora, não interrompendo as orações. Então o texto está tratando disso. O texto está te mostrando essa importância. A oração não pode ser interrompida. Cuidado do esposo com aquilo que você fala com a sua esposa. Às vezes ela preparou aquela comida legal. Eu tive uma situação dessa, estávamos visitando um casalzinho, casado, novo, e a esposa, com todo aquele capricho, ela não sabia cozinhar direito, mas ela estava se esforçando, aprendendo, e fez aquela sobremesa, né? E a primeira coisa, antes mesmo da gente comer, o maridão já criticou. O maridão falou, eu não gostei não, minha mãe faz melhor. Mas você casou com sua mãe? Né? Minha mãe faz melhor. Aí eu só olhei assim, infelizmente esse casamento não sobreviveu. Passou o tempo, eles se separaram. Mas foi por causa disso? Não. Foi um ajuntar de coisas, né? Às vezes pequenas palavras, pequenos gestos, isso vai se acumulando e a mulher, ela desencanta, né? Geralmente a mulher, ela vai com toda a disposição, né? Ela se entrega a este amor na sua totalidade, mas
há possibilidade também, com esse semear de coisa ruim na vida dela, desse homem que só fala coisa ruim, só critica, não faz coisa direito, né? É relaxado. Ela vai desanimando também. Então Pedro fala assim, toma cuidado, é com vocês mesmo que eu quero falar, homens, né? Um outro fator que eu destaco aqui, Pedro, esse Pedro do coração ardente, ele queria atender a todos, né? Ele levou Jesus e os seus discípulos para saborear uma boa comida na sua casa, né? E ali ele queria fazer essa integração dos seus companheiros de missão com a sua casa. Interessante, né? Porque ele se sentia bem no meio da comitiva de Jesus, e ele queria levar essa comitiva para a sua casa. Ah, vamos lá em casa, olha, tem uma comidinha legal lá e tal, né? A diaconisa Valéria cozinha muito bem, vamos lá comer um negocinho lá, um trenzinho, vamos lá. E aí foi todo aquele povo, né, para lá. Nesse inteirinho, ele provavelmente aqui, o texto não fala, mas eu imagino que ele não tenha avisado a sua esposa que ia Jesus e a comitiva. Tem toda uma dinâmica, né? Quando vai pessoas para comer na casa da gente, e principalmente Jesus, né? Jesus e a sua comitiva. Mas eu entendo aqui que a mulher, ela não chamou a atenção logo quando ele chegou. O que esse povo vão estar fazendo aqui? Não. Eu acredito que mesmo ela estando com a mãe doente, que ela estava cuidando da mãe ali naquele momento, ela deve ter dado uma improvisada ali, fez aquele macarrão rápido, quem sabe aquele peixe, né? Que estava lá no barro, né? Na vasilha de barro sendo conservado. Quem sabe ela não preparou ali naquele momento, e todos ficaram felizes. Jesus olhou para aquela situação e Jesus ajudou ela. Jesus curou a mãe dela, né? Jesus curou a mãe dela, e a mãe dela logo se levantou, a sogra, e foi ajudar a filha ali a montar toda aquela estrutura, e todos saíram felizes. Acabou tudo, todo mundo foi embora. Vem cá, Pedro. E isso aí é o que estou falando, irmão. Vem aqui, Pedro, vamos conversar. Eu estou agradecida porque Jesus veio aqui. Eu ia puxar a sua orelha hoje, que você não falou comigo, não me avisou, mas eu estou tão feliz que Jesus curou minha mãe. Deixa isso para lá, né? Deixa isso para lá, não faça isso de novo, não, né? Às vezes, queridos, as esposas, elas puxam a orelha ou falam ao pé do nosso ouvido. Mas isso em casa, não é diante dos outros, não. Não pode fazer isso diante de todo mundo, né? Porque eu sou o homem da casa, né? Então, mas assim, no pé do ouvido, de vez em quando, a gente ouve, né? Alguma coisinha. E a gente tem que baixar a bola de vez em quando, né? Isso é coisa comum da vida de um casal. Isso já te aconteceu, homens? Não responde, não precisa responder. Isso é uma pergunta retórica. Mas existe também, querido, alguns tipos de marido. Esses tipos de marido não foi eu que inventei, não. Isso é do James Camp. Ele diz o seguinte: o marido que leva a Deus a sério pergunta, Senhor, como eu posso ser o marido que tu queres que eu seja? O amor do marido, desse marido à esposa, é conforme o padrão, é conforme o princípio de Cristo. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Marido, cuida da sua esposa. Vou usar uma palavra antiga, sem judiar dela, né? Já não se usa muito essa palavra hoje, né? Nesse contexto que a gente está. Então não faz ela sofrer, não. Não faz sua esposa sofrer, não. Isso faz parte da vida comum, do seu lar, da sua vida cotidiana naturalmente. E o James Camp, ele coloca, então, alguns tipos de maridos. Não são os maridos daqui não, pastor. É de outro lugar, não é daqui. Mas eu tenho que falar, né? Marido passivo raramente toma decisões a respeito da família. Eles entendem que é a sua obrigação, é trazer comida para suas casas. Eles não assumem a liderança no lar. Isso traz insegurança, pois eles transferem responsabilidade para as suas esposas. Mas existe também o marido ditador. Aquele marido ditador. Então ele governa autoritariamente. Aqui quem manda é eu. Ninguém mais manda aqui nessa casa. Sou eu e vocês, obedeça. Manda quem pode, obedeça quem tem juízo. Né? Existe esse tipo de marido, né? Isso aí traz o medo, traz o pânico, né? O terror vai ser comum nessa família. Mas existe também um marido democrático.
é o marido bonzinho, né? Aquele bonzinho, é aquele que é politicamente correto, né? Mas que não se compromete como guia do seu lar. Ele é bonzinho, mas ele não se compromete como guia do seu lar. Então, esse não leva sobre si a responsabilidade de tomar decisões finais. Ele transfere, a mulher, vê o que você decidir. Aí chega o filho lá com um problema, pergunta para sua mãe. Vai lá perguntar para sua mãe. Nunca ele assume o BO. Sempre joga para a esposa, ou às vezes joga até para a sogra. Ó, sua filha está me dando trabalho. A mãe vai dizer, o que eu tenho com isso? Ela é tua agora, você assumiu lá diante de Deus, você fez aliança com ela, se vira. Né? Ela é tua, é responsabilidade tua. Mas existe também um marido teimoso. Este é um homem difícil. Nunca ele admite estar errado. Não tem ninguém aqui assim. Né? Uma coisa que mais cria rebeldia no coração dos filhos é ter um pai que não admite que errou. O marido não compreende que é melhor ser autêntico e honesto do que ser fingido e ser hipócrita. Nossos filhos e esposa, eles não esperam em nós a perfeição, mas eles esperam a autenticidade. Né? Elas esperam em nós a autenticidade. Mas também existe o marido insensível. Sabe, o marido insensível, ele não é sensível aos medos, aos desapontamentos, os segredos, a alegria da sua esposa. É aquele cabra que é ignorante, né? Ele não sabe que a mulher tem um ciclo menstrual, que nesse período a mulher fica mais nojenta, fica mais chata, fala muito e tal. Mas depois que passa esse ciclo, aí vem a bênção. Ela fica mais carinhosa, ela fica, né? Tem esse detalhe também. E esse marido, ele não sabe disso, né? Ele acha que todo esse processo menstrual da mulher, esse período é frescura. Isso é frescura, né? Então, sensibilidade é uma disposição de você ouvir, de você comunicar, de você cuidar. A expressão que Pedro usa aqui, com discernimento, significa você conhecer a natureza do relacionamento matrimonial, viver de acordo com tal conhecimento. Então, isso requer um entendimento profundo das necessidades da sua esposa. Qual é a necessidade da sua esposa, marido? Mas também existe o marido silencioso. Então, ele governa o seu lar sem se comunicar, sem essa comunicação verbal, sem companheirismo. Esse é o cara que ele não gosta de ser interrompido quando ele está no celular. Né? A coisa está acontecendo, as dificuldades na casa, às vezes tem criança pequena, a criança, né, precisa trocar a fralda da criança ali naquele momento, e ele está no celular, né, vendo ali as suas mensagens, ele está zarpeando pelo seu celular. Não existe aí conversa sadia, não existe aquele bate-papo ao redor da mesa, né? Então, esses sentimentos essas dúvidas dessa família vão se acumulando, vai se acumulando, e ninguém da casa sabe, teoricamente, o que o seu líder, o seu sacerdote espiritual está pensando. Ele não sabe partilhar. E a Bíblia diz assim, não esqueçais a comunicação. Não esqueçais a comunicação. Então, existe também um marido explosivo. Ah, aquele marido explosivo. Aqui não tem aqui não. É difícil de viver numa casa com uma bomba atômica, né? Dentro da sua casa. Geralmente traz seus problemas para o seu lar. Ele está prestes a estourar. E ele encontra quem? Ele tem que encontrar um bode expiatório. Quem que é o bode expiatório do marido? A linda, né? A sua esposa, né? Geralmente a esposa, ela é culpada de tudo de ruim que acontece. De bom não, ela não é lembrada, mas de ruim ela é lembrada. Existe também um marido crítico, vou terminar aqui para não comprometer mais a gente, né? É o marido que sempre vê alguma coisa errada. O bife está duro demais, o café está frio, você está muito gorda, o filho só tira 9, podia ter tirado 10, né? É um marido crítico, né? Ele é incapaz de enxergar alguma coisa legal. A mulher mudou lá a cor do cabelo. Olha, ficou bem, você ficou bem aí, olha, que legal, né? O seu cabelo, essa roupa que você está usando ficou uma roupa legal. Ele não consegue, ele só sabe criticar. Ele vai só falar das coisas ruins, não vai falar das coisas boas. O esforço da sua esposa emagreceu 2, 3 quilos, ele não fala, só fala que ela engordou. Os filhos nunca ouvem uma palavra de elogio vinda da sua parte, é crítica. Ele sempre critica,
E dizem os especialistas que são necessários 3 palavras de elogio para apagar uma crítica. O segundo princípio, irmãos, é o estilo de vida aprimorado em Jesus, que nos condiciona a uma construção de respeito mútuo no lar. Eu fiz essa figura que eu coloquei aí. O que seria essa figura? É um desenho de um profissional? Né? Não, isso aí é um desenho muito infantilizado. Né? Isso traz o significado de quando a gente inicia o casamento. Quando a gente inicia o casamento, o próprio Salomão fala que não entende, ele não entende esse mistério. E a gente quer entender, né, esse mistério que é o caminho de uma moça e de um rapaz nessa trilha da vida. No meu caso, são 29 anos que a gente está caminhando. Eu estou aprendendo muita coisa e tem que aprender muita coisa ainda. Né? Com certeza, cada um de vocês tem que aprender. Isso vai fazer com que Cristo seja glorificado no seu lar. Você vai sair do jardim de infância e vai ganhar a maturidade de um homem com discernimento, um homem com entendimento, um homem com sabedoria divina, para entender ali as coisas comuns, corriqueiras, cotidianas do seu lar. Então, essa é uma construção de respeito mútuo no lar. Eu não estou falando aqui de família margarina, irmãos. Não existe essas famílias margarinas, ou as famílias do Facebook, que sempre pousam com aquelas fotos, né, mais legais e tal. Então, nós entendemos, pelo que Deus nos revela na palavra, que o lar da gente, o seio da nossa família, é um lugar de cura física, cura espiritual, psicológica, né? Então, o nosso lar, quando as nossas orações não estão sendo interrompidas, Deus está curando, Deus está salvando, Deus está trabalhando, Deus está movimentando a nossa casa, né? Então, isso vai se estender aos nossos parentes, aos nossos amigos, né? Será que tem alguém que você precisa hoje dar a destra da sua comunhão? Será que tem alguém na sua casa, entre os seus parentes, que você precisa dar a destra da comunhão? Então, Jesus, ele pode fazer isso e muito mais nas nossas vidas. Ele traz orientação aqui para nós, ele traz aqui verdades incontestáveis, ele traz princípios fundamentais, que se eu seguir, se você seguir, nós estaremos atraindo a bênção de Deus para a nossa casa. Nós estaremos com a bênção de Deus, com certeza, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, que aí poderíamos dizer, a nossa casa é um pedacinho do céu. Então, veja, irmãos, se a minha condução familiar, ela não está em sintonia com a palavra de Deus, ainda há possibilidades. Essa possibilidade de mudança, né, dentro dessa vida comum, do nosso cotidiano. Não espere a situação piorar. Jesus quer ajudar. Jesus quer te ajudar a conduzir o barco da vida da sua casa, do seu lar. Diz lá o Eugene Peterson, na sua Bíblia Mensagem, no capítulo 3, versículo 7 de Pedro, ele diz assim: sejam bons maridos, cada um para a sua esposa, não deixe de honrá-las, nem de se alegrar com ela. Na nova vida, sobre a graça de Deus, vocês são iguais. Portanto, trate as esposas iguais a vocês, para que as suas orações não sejam daquelas que não passam desse teto. Então, nós vemos que há essa necessidade. Uma coisa que a gente nunca deve se esquecer, o seu estilo de vida, ele precisa ser aprimorado em Jesus. Pelo que nós conversamos com vocês até aqui agora, machismo não está combinando com esse texto. Percebe? O machismo não combina com esse texto, o feminismo também não combina com esse texto, o achismo também não tem lugar aqui. Tem que ter o respeito de homens com a sua esposa. Aí a contrapartida da esposa sábia, ela responde esse esforço do seu marido de praticar a palavra divina. Ore por ele, ore juntos, ore com os filhos, ambos estão sendo desafiados por Deus a viver essa herança imaculada. São princípios da palavra de Deus que vai gerar em nós a santificação e a
a práticas cristocêntricas na nossa casa. Diz o texto, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estamos partindo para a conclusão. Vamos para uma enquete imaginária. Pensa um pouquinho, esposa. Vamos pensar aí, as esposas. Vamos imaginar. O seu marido é exemplar? Não é para responder, não. O seu marido é um exemplar? Né? Seu marido é uma pessoa exemplar? Você pode falar assim, olha, meu marido é excelente. Não fala muito não, né? Não vende muita, não faz muita propaganda não, tem muitas carentes por aí. Conserve e agradeça a Deus e fortalece o seu casamento. Porque se for falar, não, mas meu marido é isso, meu marido faz aquilo, compartilha para você ver o que vai dar isso depois, né? Pode vir as coisas contrárias. Mas se você tem ali a presença de Deus, você tem ali o seu marido que faz a vontade de Deus, você tem também um tesouro dentro da sua casa. Você estava achando que eu não ia dar esse ponto para nós, homens? Eu estou dando. Você tem um tesouro dentro da sua casa. Valorize esse marido que você tem. Muitas estão procurando um marido como esse, né? Aí você fala, mas é um traste, pastor. Você é que você não conhece, né? Não, gente. Isso é a bênção de Deus na sua vida, irmã. Foi Deus que colocou na sua vida, né? Ele está contigo hoje, Ele está na presença de Deus. Então, vocês têm que unir junto aí as suas forças. É isso que Pedro fala, é coisa comum no seu lar, não é coisa assim complicada. Então, vocês têm que unir essa força, né? Então, eu sou o marido exemplar? Não responda, mulher, fica quieta. Eu não sou, eu acho que eu entendo, não acho não, eu entendo que eu não sou ainda. Eu não sou ainda, né? Porém, tem um compromisso aqui diante da palavra de Deus e da aliança matrimonial que um dia eu fiz com a minha esposa, de assumir responsabilidade quanto a esses princípios advindos da Bíblia. Isso tem feito toda a diferença na vida da gente, mesmo não tendo um lar perfeito, nós podemos dizer que sou feliz com Jesus, né? Sou feliz com Jesus porque nós temos paz nas nossas vidas. E aí, para nós terminar, eu quero usar o mesmo texto que o pastor Renan usou na quarta-feira. Lembra que você leu esse texto inicialmente, né? Eu não estava aqui, mas eu estava acompanhando. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-los, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, avançando para a questão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não que eu já tenha alcançado, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com esse fortalecimento que Deus me dá, para ter sabedoria, para não agir como alguns desses homens aí que agem, matando as esposas, matando, ferindo o sentimento da esposa, e chegando às vias de fato ao feminicídio, que tem muito aumentado no Brasil, nós temos a graça de Deus na nossa casa. Aí nós dizemos, ser hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Amém. Vamos ficar em pé, vamos adorar o nosso Deus.